Olá a todos, espero que estejam bem, todos e a todas, claro. Eu hoje gostaria de trazer mais algumas reflexões sobre o campo da saúde, não é? E particularizando depois sobre aquilo que acontece nas intervenções relacionadas com a hipnose, até porque é uma das áreas que me interessa em termos de atuação profissional e que eu já estou envolvido há alguns anos. Eu começo a minha reflexão puxando agora esta situação em que nos encontramos. Como sabem, nós não temos governo, o governo caiu, a Assembleia foi dissolvida pelo nosso Presidente da República e, como tal, vamos a eleições. E eu não sei se vocês têm tido noção, nestes últimos tempos, têm acontecido então os tão famosos debates das legislativas, em que os líderes dos partidos, os principais partidos, ou então aqueles que se vão candidatar a primeiro-ministro, não é? A não se debater uns com os outros, não é? O propósito seria apresentar as suas ideias e os seus programas. Na realidade, aquilo que tem acontecido é andarem a medir o tamanho dos órgãos genitais, no sentido que o meu é maior do que o seu, e que você é que prejudicou isto tudo e pronto. Portanto, não se aprende nada sobre propostas eleitorais, sobre aquilo que as pessoas pretendem fazer para o futuro. Claro que um dos temas a abordar é o tema da saúde. Esse tema sempre foi muito pertinente nas discussões políticas e hoje em dia ainda mais por causa da situação em que nos encontramos, de Covid. Claro que há alguns dos partidos que defendem com unhas e dentes a prestação pública do SNS, defendem a saúde para todos. Determinados partidos defendem as chamadas PPPs, não é? As privatizações público-privadas. O que é que isso significa? Significa que são estabelecidos acordos e que determinadas instituições deixam de estar sobre a alçada total do Estado e têm uma participação, têm uma gerência de um grupo privado. Já temos sítios dessa forma. Aquele que ainda continua é o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital de Loures, não é? O Hospital Fernando Fonseca, também conhecido como Amadora Sintra, também já teve essa constituição. Já não sei se neste momento é totalmente privado, já passou novamente para o público, se continua público ou privado, mas eu sei que a da altura tiveram esta organização. Pronto. E então eu acho uma piada quando as pessoas dizem ou querem dizer a saúde não é um negócio. Então não é. É um negócio sim. E ganha-se dinheirinho. E porquê que a saúde é um negócio? Bom, porque simplesmente o nosso Sistema Nacional de Saúde, que é dos melhores, apesar de tudo, dos melhores em termos europeus e, diria eu, em termos mundiais, não consegue satisfazer as necessidades do país e de todas as pessoas que aqui o habitam. Simplesmente não é possível. Não têm andado a conseguir, apesar do esforço de pessoas, não têm conseguido porque não existe dinheiro, porque o dinheiro que existe é mal investido, porque não existem infraestruturas, porque a gestão do SNS sempre foi muito deficitária. Portanto, as coisas nunca correram bem, ou totalmente bem. Claro que o SNS tem muito mérito nesta situação em que nós nos encontramos. Aliás, eu diria, se não fossem as intervenções dos profissionais de saúde, contexto público e alguns bons privados,
nós já estávamos muito piores do que estamos agora. Portanto, eu elogio, até mais não, as pessoas que estão, os bons profissionais dentro do SNS, e tenho pena que, de facto, que não haja uma melhor gestão e de salvaguarda de algumas especialidades. E porque as pessoas não conseguem ter acesso público e livre, ou pelo menos muito mais em conta, para a saúde, a solução é terem que recorrer aos serviços privados. Ou seja, aqueles que não são comparticipados pelo Estado, ou que são tidos por conta de organizações, ou conta de organizações, digo eu, empresas, grupos empresariais, ou tidos pelos próprios profissionais de saúde, como um contexto privado. Estou aqui a pensar, no caso da psicologia, muitos colegas, mesmo não abrindo empresa, fazem clínica privada em nome próprio. Portanto, essa também é outra solução. Ou então ter um seguro de saúde, não é, associado a uma seguradora, para de facto ter alguns benefícios em termos de acesso às especialidades de saúde. E isto não se consegue para todas as pessoas, nem todas as pessoas conseguem recorrer ao privado ou têm condições para recorrer ao privado. Faça isso. O que é que tem a vida a acontecer em termos de saúde? Portanto, para aquelas pessoas que de facto não têm condições nenhumas para o privado, ou acabam por ficar piores e por desenvolver doenças muito graves, ou acabam por ficar eternamente em listas de espera, e depois, quando de facto têm acesso à saúde, ela também é muito desfasada, né? O que depois também acaba por causar questões muito graves, né? Ou então arranjam-se como podem para investir dinheiro para ir de facto ao privado, porque há uma necessidade, porque há um desespero, né? Porque necessitam de. E é aí que algumas pessoas se aproveitam. Pessoas, e eu agora quero incluir, quer há profissionais de saúde com ética duvidosa, com posturas deontológicas duvidosas, ou mesmo pessoas que não são no âmbito da saúde e que decidem, porque querem dar a volta à sua vida, adquirir formação, também ela não profissionalizante, de algumas abordagens que dizem ser aplicadas à saúde, e começarem a fazer também a sua própria atividade. E aqui entram as abordagens que não são sujeitas a supervisão, ou melhor, não são sujeitas a estarem na alçada de entidades reguladoras do exercício dessas competências. Então, o que é que entra? Hipnose, coaching, alguns modelos de coaching, as chamadas terapias alternativas, como o Reiki, como as múltiplas coisas que vão surgindo, como florais de Bach, multimodal, multidimensional, quânticas, elas vão surgindo tipo cogumelos, não é? E essas abordagens são perigosas, ou essas formas de terapia são perigosas. Algumas
porque funcionam mais por efeito placebo, não é? Ou seja, não têm um suporte empírico que nos permita verificar que é por esta razão específica que elas são eficazes, mas sobretudo pelas pessoas que as utilizam, que não são profissionais, não estão treinados para determinadas situações e, portanto, ao fazerem alguma coisa, correm o risco de prejudicar. Porque vamos assumir esta lógica. Há uma fatia da população que as suas dificuldades são dificuldades gerais, são barreiras, são dificuldades de tomada de decisão, são muitas coisas e, portanto, não se inserem em diagnósticos, não se inserem em patologias, não se inserem em doenças. E para esses casos, alguns até podem ser bem-sucedidos em termos de intervenção. Porque, de facto, algumas destas ferramentas têm um potencial de ajuda, nem que seja pelo efeito placebo, e para algumas pessoas isso vai funcionar. Não é? Mas também não com todas. Algumas. O que é que aqui começa onde é que o caso começa a piorar de figura? Quando chegam, não é? Quando alguém que não é um profissional de saúde, que só sabe fazer hipnose ou coaching ou, valha-me Deus, programação neurolinguística ou outras coisas semelhantes, tem à sua frente alguém que, em termos de saúde, tem uma patologia, seja ela orgânica, seja ela psicológica. Face a esse cenário, há duas coisas que podem acontecer. Há dois cenários. Face a essa situação, há dois cenários possíveis. Primeiro cenário. De facto, estamos a lidar com alguém que tem bom senso e que chega àquele momento e percebe e que diz o seguinte à pessoa: olha, eu tenho estas ferramentas, geralmente elas podem ajudar as pessoas, agora no seu caso eu acho que você precisa de mais e de determinadas condições que eu não tenho e que eu não lhe posso dar. E que o meu conselho é para se dirigir a alguém da especialidade. A alguém que seja um profissional treinado para a especialidade. Se querem a minha opinião, este é o melhor cenário que pode acontecer. Segundo cenário. Claro, eu compreendo o seu sofrimento. Mas não se preocupe. Aquilo que eu sei fazer, as práticas de hipnose, são ótimas para isso. E eu garanto que eu vou ajudar e que em poucas sessões você vai ser uma pessoa nova. Porque estas ferramentas são mais eficazes do que aquelas coisas que os profissionais de saúde fazem. Não é? Hipnose é mais eficaz do que a psicologia, do que a psiquiatria. Até cura cancros. Isto é absolutamente deplorável. E a única razão para isto acontecer tem a ver com, de facto, a saúde ser um negócio, porque existem muitas pessoas
a recorrer a este tipo de abordagens, exatamente porque estão desesperadas e porque são convencidas que elas são eficazes, ou mais eficazes que outras intervenções, e então pagam e não pagam mal. Reparem, por norma, vocês vão a uma sessão de psicologia, uma sessão de psicologia. É verdade que os valores variam, mas a média está nos 50, 55. Há colegas que cobram mais, há colegas que inclusivamente cobram menos. Se vocês forem fazer uma pesquisa, muitos destes artistas que não são profissionais de saúde, mas que vendem serviços de saúde, vendem-nos perto dos 100 euros ou 100 euros para cima. Porque gostam do dinheirinho, porque recebem o dinheirinho, ou porque são convencidos por quem lhes deu estas formações de que, de facto, eles têm ferramentas superiores, são superiores e, portanto, têm que cobrar em congruência, não é? A este tipo de mentalidade e de pensamento. E, portanto, são cobradas indemnidades. Estamos a falar de poupanças de pessoas que não têm esse dinheiro, mas que o utilizam porque é garantida a eficácia, pessoas que se endividam para poderem fazer isso, ou então pessoas que têm dinheiro a mais e decidem investir. Meus amigos, pensem só nisto. Isto é bom senso. Se vocês têm um problema de desconforto de dentes, vocês vão a um dentista. Se vocês têm um problema de mobilidade, vocês vão a um fisioterapeuta. Se vocês têm um problema médico, um problema orgânico, vocês vão ao médico. Se vocês necessitam de serem operados, vocês vão a um cirurgião. Se existe uma perturbação psicológica ou barreiras psicológicas aqui a interferir, vocês vão a um psicólogo. Se existe uma perturbação psiquiátrica ou mental aqui à mistura, vocês vão a um psiquiatra. Se vocês são atletas e procuram melhorar o vosso rendimento, vocês vão a um treinador. Porquê? Porque essas pessoas, por base, são ensinadas, são treinadas para lidar com esses problemas. Se depois essas pessoas entenderem, decidirem, ou mesmo chegarem a um acordo convosco em utilizarem a hipnose como complementariedade à intervenção que estão a fazer, ótimo. Ainda aumenta mais a eficácia. Mas isso significa que essas pessoas sabem aquilo que estão a fazer. De base, hipnose só as vai ajudar mais. Ok? Se vocês estão a passar por um luto, se perderam alguém, vocês são melhor ajudados por um profissional de saúde do que o Zé da esquina que tirou uma formação e que a única coisa que está habilitado ou que sabe fazer é hipnotizar alguém ou é passar as mãos e fazer algum reiki
ou, sei lá, todas as outras intervenções absurdas que existem, olha, como se calhar até mesmo com pêndulos, não é? E que prometem mundos e fundos, inclusivamente até reverter esta então eu achei o máximo da saída do Sr. Pedro Choi, que a acupuntura cura a homossexualidade. Em primeiro lugar, como se a homossexualidade fosse uma doença. Em segundo lugar, eu gostaria de perceber como é que um procedimento de medicina tradicional chinesa, através da sua ciência, consegue mudar a identidade da pessoa ao ponto, não é, de ela deixar de ter as preferências que tem para passar a outras. Não é? Este é o problema. Portanto, a saúde, infelizmente, é um negócio e é algo perigoso. Por favor, abram bem os olhos quando estiverem com dificuldades e tiverem que fazer uma escolha acerca de quem vos pode ajudar da melhor forma. Porque é a vossa saúde que está aqui em causa. Até uma próxima.